Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os três tipos de embargos que existem no Código de Processo Penal. Vocês já estudaram no semestre passado, que ele fala sobre embargos declaratórios. E o outro nós vamos dar uma olhada nesse semestre, que ele se reporta aos embargos infringentes, embargos de nulidade. Os embargos de declaração está no artigo 619 e 620 do Código de Processo Penal, certo? Já os embargos infringentes e os embargos de nulidade, eles estão previstos no 609, parágrafo único. Então, embargos de declaração 619 e 620, embargos infringentes de nulidade 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Os embargos declaratórios já deram uma olhada no semestre passado, ele possui as mesmas características dos embargos de declaração do Código de Processo Civil. E lá no Código de Processo Civil ele vem falando quando é que cabe os embargos de declaração, não é isso? Assim como no Código de Processo Penal também. Ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão. Obscura, que ela não está sendo clara numa determinada situação, qualquer sentença ou acórdão. Contradição significa dizer que ela está contrária, né? Vamos imaginar que ela reconhece a tentativa e no final ela condena por crime consumado, ela tem uma contradição nela. Omissão quando ela não se manifesta sobre algum ponto questionado pela acusação ou defesa. E o que é interessante que dentro do 619 do Código de Processo Penal, quando vai falar sobre embargos de declaração, ele fala que o prazo dele é um prazo de 2 dias. E aí surge dentro da doutrina uma nomenclatura denominada de embarguinhos. Dentro do processo penal seriam os embarguinhos, embargo de declaração embarguinhos, porque o prazo dele é um prazo menor, é um prazo de 2 dias. Pelas mesmas situações, ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão. Essas são as hipóteses de embargo de declaração. É interessante a gente tecer o comentário em relação aos efeitos, todos os embargos, independente se ele é declaração infringente ou de nulidade, ele terá o efeito devolutivo, extensivo, e ele ainda tem um efeito regressivo e iterativo, onde quem proferiu a decisão pode reanalisá-la. Na verdade, o embargo de declaração é um recurso que ele quebra aquela característica do duplo grau de jurisdição, porque você interpõe embargos de declaração de nulidade ou infringentes e ele volta para o mesmo órgão julgador. Então, o efeito dele é totalmente regressivo, né? Então, a característica dele. O que tem se discutido dentro da doutrina, qual seria o prazo desses embargos de declaração? Apesar do 619 falar que o prazo seria um prazo de 2 dias, e aí nesse prazo de 2 dias ele estaria incluindo o quê? As sentenças ou os acórdãos? Por que eu falo isso? Porque se você for ler o início do 619, o 619 fala assim, os acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, e aí na hora que ele falar câmaras ou turmas, ele se engloba TRF, STJ, STF. Poderão ser opostos no embargo de declaração no prazo de 2 dias.
Então tem uma parte da doutrina que interpreta que esse prazo de 2 dias, ou a nomenclatura desses embarguinhos, seria apenas nos acórdãos, que seriam nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, STJ e STF, já que da sentença o correto seria a oposição, que você opõe embargos, a oposição no prazo de 5 dias. Lembrando que no juizado especial o prazo é de 5 dias, independente desse 619, porque lá tem uma definição específica, uma norma especial, e ela regulamenta obrigatoriamente o prazo de 5 dias. Então, no juizado especial, o prazo é de 5 dias e agora ele interrompe o prazo. Antigamente ele suspendia, mas ele agora interrompe o prazo. Lembrando, mais uma vez, que os prazos processuais penais, eles são em dias corridos. Ele inicia e termina em dia útil. Entretanto, é tudo dia corrido. Se iniciou na sexta-feira o prazo, você conta sexta, sábado, domingo, segunda e terça, se o prazo for de 5 dias. Se for de 2 dias, ele vai terminar na segunda-feira. Então, uma parte da doutrina fala que se o embargo de declaração no processo penal, ele teria 3 prazos diferentes, vamos assim dizer, né? O primeiro prazo seria do juizado especial, específico pelo juizado especial, prazo de 5 dias. E o outro prazo, e os outros 2 prazos seriam do embargo de declaração, como regra do processo civil, 5 dias, na primeira instância, na sentença, e na segunda instância entrariam os embarguinhos num prazo de 2 dias. Agora, como eu falei para vocês, tem um prazo tem um prazo, essa discussão doutrinária em relação ao prazo de 2 dias, muitos falam que esse 2 dias ele seria tanto na segunda instância, no STJ, no STF, quanto na primeira instância, no primeiro grau também. Então, consequentemente, você teria uma configuração também nesse prazo de 2 dias. O posicionamento hoje majoritário que se enquadra dentro dessa norma é que o prazo na primeira instância é de 5 dias e nos tribunais seriam de 2 dias. Lembrando que o STF tem também um regimento interno e seu regimento interno dispõe que o embargo de declaração no STF é de 5 dias. Então, o mais correto que nós temos que fazer é observar os regimentos internos, se eles não vão dispor de sentido contrário, observar o regimento interno do Tribunal de Justiça, do TRF, do STJ, do STF, que eu já estou dizendo para vocês do STF é de 5 dias, já estou dizendo para vocês que o juizado especial também é de 5 dias, mas o mais correto é que a gente faça uma análise desse prazo junto aos regimentos internos. Se não tiver nada dispondo no regimento interno, segue a regra do 619 e 20, no sentido de que o prazo de 2 dias para os tribunais de justiça, tribunais regionais, câmaras e turmas. Os embargos infringentes e embargos de nulidade, eles estão previstos no 609, como eu falei para vocês, no parágrafo único do 609. E o parágrafo único do 609, ele dispõe o seguinte, vou ler para vocês, tá? Quando não for unânime a decisão de segunda instância, então embargos infringentes de nulidade só cabem em segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes de nulidade, que poderão ser opostos dentro do prazo de 10 dias, a contar da publicação e por aí vai. E aí o desacordo, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos a matérias objeto da divergência. O que é embargos infringentes ou de nulidade, não é isso? É quando a decisão da segunda instância ela é desfavorável ao réu. Então significa dizer que o réu perdeu. Então ele não perdeu por unanimidade, ele perdeu por maioria. Então, diante da interpretação da norma, significa dizer que essa norma é uma norma, esse recurso é um recurso exclusivo da defesa. Porque só cabe quando for desfavorável ao réu, não favorável, então, consequentemente, o recurso ele é um recurso exclusivo da defesa
somente a defesa podendo interpor esse recurso. Embargos infringentes ou de nulidade, o prazo deles é um prazo de 10 dias, certo? A mesma coisa, dias corridos. E os efeitos desse recurso são os mesmos efeitos dos embargos de declaração. Você tem efeito devolutivo, você tem efeito suspensivo e você tem efeito regressivo, já que como a decisão não foi unânime pela turma, pela Câmara, pelo colegiado, volta para julgamento de novo na turma para que eles possam proferir uma decisão final à unanimidade. Por isso que na prática, quando vocês vão para um julgamento no Tribunal de Justiça, a maioria dos julgamentos, na sua grande 90% deles, você vai ter a caracterização de que o relator vota, o revisor vai com o relator e o voto do terceiro, geralmente ele se enquadra acompanhando o relator, acompanhando o revisor. São raríssimas as vezes onde você tem um voto que diverge dos demais. Então, essa é a característica dos embargos infringentes, ou seja, quando a decisão for desfavorável ao réu, o réu está perdendo no processo judicial, e aí ele perdeu não por unanimidade, ele perdeu por uma maioria. E é cabível embargos infringentes e nulidade, no prazo de 10 dias. A discussão que se tem é qual seria vamos dizer assim, a diferença entre embargos infringentes e embargos de nulidade. A doutrina se divide na seguinte situação. Quando a matéria for processual, é embargos de nulidade. Quando for penal, embargos infringentes. E um outro lado da doutrina, que eu entendo como sendo mais escorreito, mais correto, para que a gente possa ter a fundamentação em relação a isso, quando o julgamento se tratar sobre nulidade e ela não tiver sido unânime, embargos de nulidade. Quando for qualquer outra matéria que não seja sobre nulidade, aí ele entra como embargos infringentes. Esse é o posicionamento doutrinário que eu entendo como sendo mais correto para a sua realização. A forma de interposição dos embargos de declaração, embargos infringentes de nulidade, é a mesma forma de interposição de recurso, um recurso como se fosse intermediário. Então, o que significa dizer? Ele tem que ser endereçado para a mesma autoridade, como ele possui efeito regressivo, ele tem que ser direcionado para a mesma autoridade que proferiu a decisão. Então, se foi pelo relator, você direciona o relator para que ele poste de novo aquele julgamento, aquele processo na turma para um novo julgamento, para que eles possam decidir sobre a unanimidade em relação àquele ponto em que houve a divergência no julgamento e que seja desfavorável ao réu. Por isso que ele é um recurso exclusivo da defesa. Então, a forma de interposição dele é direcionando para o mesmo órgão que proferiu a decisão, para que ele recoloque de novo o julgamento em pauta, mas agora apenas para decidir sobre aquela divergência que eles tiveram relacionados a aquele ponto. Se for de nulidade, embargos de nulidade. Se for qualquer outra coisa, embargos infringentes. É interessante que o STJ e o STF, isso só em segunda instância, o STJ e o STF tem um tipo de embargos denominado embargos de divergência. O embargo de divergência é um embargo onde uma turma diverge da outra. Não é divergência entre os julgadores da mesma turma, mas é divergência entre turmas. E por que existe esse tipo de embargo de divergência? Porque como o STJ e STF possuem competência em nível nacional, eles não podem, por exemplo, o STF, primeira e segunda turma em matéria criminal, e o STJ, quinta e sexta turma em matéria criminal, eu não posso ter uma quinta turma do STJ decidindo uma coisa e uma sexta turma do STJ decidindo outra.
Eu não posso ter a primeira turma do STF decidindo uma coisa e a segunda turma sobre aquele mesmo ponto decidindo sobre outra. Então, quando existe divergência entre turmas dos tribunais superiores, o recurso cabível, embargos de divergência. Esses cabíveis apenas no STJ e no STF. E aí eles vão seguir a mesma regra dos efeitos, efeito devolutivo, efeito extensivo e o efeito regressivo. Os prazos são determinados pelo STJ e STF, pelos seus regimentos internos, respectivamente.